Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma entrevista para a revista Inovação, revista editada pela FAPIMA. Conversamos hoje com o jornalista e professor José Raimundo Soares Júnior, vencedor do Prêmio FAPIMA 2021 na categoria Jornalismo Científico. Tudo bem, Soares? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, estar aqui conversando com todos que fazem ciência no Maranhão. Soares Júnior é graduado em Comunicação Social pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, onde atuou também como professor. É pós-graduado em Jornalismo Cultural e em Metodologia do Ensino Superior, também pela UFMA. Hoje é professor da Faculdade Estácio São Luís e jornalista da TV Mirante, afiliada da TV Globo. São 30 anos de experiência profissional em radiodifusão, produção e direção de rádio e TV. Conquistou 3 prêmios do troféu Guardian-C de Cinevídeo, promovido pela UFMA, além de uma menção honrosa nesse mesmo prêmio. Tem ainda em seu currículo um título de honra ao mérito do Prêmio Mídia pelos Direitos da Infância, concedido pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Marcos Passerini. Soares, como é que se deu o seu envolvimento com o jornalismo? Como tudo começou? Tudo começou ainda na infância. Aos 12 anos eu tive a oportunidade de fazer a primeira gravação, na época era toca-fita, né? Peguei um toca-fita que tinha um microfone e comecei a gravar em fita cassete. A minha voz, ouvia também a televisão, o rádio, gravava. Depois tentava imitar alguns locutores da época, isso nos anos 80. E aí fui achando interessante esse trabalho. Fiz jornalismo estudantil, tanto jornal impresso, quanto também transmissões na Olimpíadas, que o Colégio Santa Teresa fazia nos anos 80. Enquanto as Olimpíadas aconteciam, né, que eram jogos entre o Colégio Santa Teresa com outras escolas de São Luís, e eu tinha a liderança de uma equipe de 3 a 4 pessoas que faziam, né, essas pessoas faziam a transmissão dos jogos. A gente gravava, entrevistava. E quem te influenciou dentro da mídia, no âmbito da mídia? Olha, qual era o teu parâmetro? Eu tenho vários na época, locutores, apresentadores, jornalistas de televisão, de rádio, que me influenciaram, né? Tenho, talvez o primeiro de todos, tenha sido o próprio Luciano do Vale, que nos anos 70 aos anos 80 foi um dos maiores, ou talvez o maior, narrador esportivo. Então, como eu gostava muito de esporte, eu e principalmente meu irmão, então a gente acompanhava muito as transmissões esportivas. Então, eu diria para você que, embora hoje eu não trabalhe com jornalismo esportivo, mas eu tenho muita identificação com o jornalismo esportivo, porque desde criança, né, e aí a gente fazia competições em casa, jogos de botão, por exemplo, né, e lá a gente gravava, eu fazia as narrações, tem até essas narrações eu ainda tenho algumas gravadas em fita cassete, né, e a gente fazia competições em casa, chamava os colegas para jogar botão, futebol de botão, né, e aí a gente fazia também a narração. Era interessante porque eu fui começando ali, por volta de 12, 13, 14 anos, a fazer esse tipo de trabalho jornalístico de forma amador. Eu lembro que em 1986, nós tivemos aqui os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs, né? E a gente pôde fazer isso mais profissional, porque nós saímos de casa, vamos dizer assim, porque antes eu fazia narração do futebol de botão. Depois fomos fazer no Colégio Santa Teresa das Olimpíadas, que aconteciam em setembro. Aí, depois, fui fazer em outros ginásios. Também tem algumas gravações sobre isso, né, com esses colegas que hoje não estão mais nessa área, não entraram, não fizeram jornalismo para poder contar a história também aqui, como eu estou contando, mas fizeram outras áreas, mas eles participaram desse processo. Então, nós íamos lá, fazíamos as transmissões, gravávamos e depois pediam espaço para a professora de português, na aula de português, para apresentar o que foi
produzido lá. Foi interessante, né? Era a forma, não tinha internet nessa época, então a forma de divulgar esse trabalho que a gente vinha fazendo era pedir para o professor um horário na turma e apresentava. Bom. E a sua atuação na docência como professor, como é que se deu o Assim, início desse processo? Foi em 1996. Eu me formei em jornalismo em 1994. Em 1996, eu fui convidado pela professora Gisele Marques, foi coordenadora, depois chefe de departamento, vários cargos ela ocupou na Universidade Federal do Maranhão, e ela me ligou dizendo que havia a possibilidade de eu ser professor pro labore. O que é o professor pro labore? É aquele que ganha para dar aula, é diferente do substituto atual, né? Que ele faz um seletivo e ele acaba ficando lá 12 meses, podendo ser renovado por mais 12. Então ele pode ficar no máximo 24 meses como professor seletivo. E eu acabei ficando como professor pro labore durante o ano de 1996, certo? Fui convidado pela professora Gisele a fazer uma prova, onde na banca estavam 3 professores para avaliar se eu tinha ou não condições de dar aula, e fui aprovado. Então eu fiquei em 96. Aí em 97, a própria professora Gisele me aconselhou a fazer um seletivo para professor substituto, porque ela disse que tinha mais vínculo com a Universidade a Federal do Maranhão, né, curso de jornalismo. Aí eu fiz, fui aprovado e fiquei na UFMA de 97 a 99. Né? E em 98 eu me submeti ao concurso público para ingresso para ser professor. Passei em primeiro lugar, mas em função das crises econômicas do país, nessa época houve uma crise muito forte, onde o presidente Fernando Henrique não nomeou os aprovados neste concurso. Eu me lembro, você e o Ayrton também foram Isso, aprovados, eu e o Ayrton e mais a Adriana Vieira. Foram os 3 que foram aprovados nesse concurso, que realmente não tiveram oportunidade da nomeação, porque houve essa crise, a faculdade não poderia contratar, eu sei que aí troca de reitor também, e com isso nós perdemos o prazo. Alguns de outras áreas entraram na justiça, parece que conseguiram ser nomeados, mas de certa forma eu me acomodei e não fiz eu não fiz essa ação na justiça, não ingressei na justiça. Mas até hoje você é professor, né? Você foi para o setor privado, não é isso? Foi, aí eu ainda fiquei na UFMA até 99, fiquei um tempo fora. Quando foi em 2003, eu fiz novamente um seletivo para a UFMA, aí fiquei de 2003 a 2005. Aí em 2005 já existia Estácio, e o professor que dava aula lá, ele estava saindo, era o professor Cícero Brito, jornalista, que também foi meu aluno na UFMA, ele estava como professor, e ele teve que ir para Brasília, e havia essa vaga. E aí eu fiz o seletivo da Faculdade de Estácio, que na época era a Faculdade de São Luís, e fui aprovado, e aí eu fiquei de 2005 até hoje. Eu sou professor lá da Estácio, já são 16 anos. 16 anos, completando agora dia 1º de fevereiro, nós vamos ter para 17 anos já, né? E aí o que acontece? Depois eu ainda voltei à UFMA em 2008 a 2010, foi mais o contrato e foi o último. Né? Foi o último, né? E nesse intervalo eu fiz essas 2 especializações que você colocou, metodologia do ensino superior e jornalismo cultural. Senhora, você venceu o prêmio FAPIMA de jornalismo científico, né, com o quadro Chame o Psique. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto, né? Quais são os resultados desse quadro? É interessante, eu fui para a TV Mirante em 2001 e lá o programa era meia hora, o programa todo, comercial e produção, meia hora. Aí a partir do ano seguinte, isso foi em 2001, 2002, o programa já aumentou. Você fala para do 45, Bom Dia. do Bom Dia Mirante, exatamente, ainda não é do quadro, só para a gente poder entender. O Bom Dia Mirante, né, ele surgiu em 2001, eu fui o primeiro apresentador ao lado da Carla Georgina, que depois ela saiu por motivos pessoais, ela preferiu sair, fazer outros trabalhos,
E eu fiquei. E aí o que acontece? 2001, aí 2002 o programa já aumenta para 45 minutos, depois ele aumentou para 1 hora, depois ele aumentou para 1h30, foi quando surgiu o quadro Chame o Psique. Isso foi em 2014. 2014. Então esse quadro ele já tem 7 anos. Né? Então esse quadro dentro do Bom Dia Mirante, ele é apresentado sempre nas segundas-feiras, o horário geralmente às 7 da manhã, porque o programa começa às 6 e vai até às 8h30, e a gente coloca esse quadro ali por volta das 7 horas da manhã, entrevistando psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicopedagogos, né? São realmente os profissionais que participam desse quadro Chame o Psique. Tem que ser alguém que estuda a mente humana. Como é que surgiu a concepção desse projeto? Esse projeto foi criado pelo diretor de jornalismo, Roberto Prado, que com o aumento do tempo de produção do programa, ele reuniu a equipe. Na época estava na equipe a Janaína Bordalo e a Suleima Neves, que eram também produtores do programa, porque no Bom Dia a gente faz tudo. Eu sou apresentador, sou editor, sou produtor, né? E essa era a nossa equipe na época. E aí nós colocamos o primeiro Chame Psique no ar, que foi com o Dr. Rui Palhano, que é uma referência na área da psiquiatria no estado do Maranhão e também Brasil. E ele falou, foi o primeiro entrevistado, né, do quadro, isso em 2014. Eu lembro bem que foi 1º de dezembro de 2014. Por que eu lembro bem? Porque aumentou, né, de 1 hora para 1h30 e também marcou a estreia do Hora 1. Então o programa começou mais cedo. O Bom Dia Mirante começava, quando eu cheguei, às 6h45. Depois ele foi para 6h30 e depois, 2014, com a estreia do quadro Chame Psique do Hora 1, ele veio para 6 horas da manhã. 7 anos no programa, né, então? Do quadro, do quadro, do quadro, sim, né? 7 anos de quadro no programa. E com esse período de pandemia, ele deve ter ganho uma maior audiência, né? Sim, com certeza, porque a gente observa que as pessoas, elas começaram a lidar mais com a internet, rede social, a teleconsulta, que foi inclusive, né? A teleconsulta foi incentivada, né, e autorizada pelo Ministério da Saúde. Os médicos, psicólogos, psiquiatras, os profissionais da área de saúde, eles já, a partir dessa pandemia, puderam oficialmente dar consulta por meio do vídeo. E o quadro realmente cresceu bastante e por isso que nós resolvemos concorrer no prêmio FAPEMA, porque não era só um desejo nosso, mas também dos profissionais, o Conselho Regional de Psicologia, né, que faz uma parceria muito interessante com a gente. E, realmente eles lá, os psicólogos, pediram que a gente concorresse, a Associação de Psiquiatria também. Inclusive no dia do prêmio eu fiz questão de levar um representante da associação, no dia da premiação, um representante da Associação de Psiquiatria do Maranhão e também do Conselho Regional de Psicologia. Eles estiveram lá comigo para receber esse prêmio, né, que é compartilhado, o telespectador também. Porque se não tiver a participação, o interesse, o programa não vai colocar esse quadro no ar, né? Então, há uma grande procura por ele, de pessoas, né? E a gente faz questão também de não só falar dos serviços privados, mas também dos serviços públicos. Não é um quadro comercializado. Ele é um quadro que a gente tem interesse de levar também um profissional do serviço público para ser entrevistado, né? Para que a pessoa possa ter acesso a esse serviço, não fique só aquele que pode pagar pelo serviço de psicologia ou de psiquiatria. E o que representa para você, para a TV Mirante, para a equipe, a conquista desse prêmio pela FAPEMA? É o maior prêmio da ciência do Maranhão, então isso diz tudo, né? Esse prêmio mostra realmente que houve uma seleção, né? Pessoas altamente qualificadas que julgam esse prêmio, né? A comissão julgadora do prêmio FAPEMA é altamente especializada, então nós
colocamos esse programa, esse quadro. Né, o Chame Psique, para ser analisado por esses profissionais. Então, é realmente a confirmação que o trabalho está dando certo. Tá? Quando você tem o público respondendo que quer mais, que manda pergunta pelo WhatsApp, manda pergunta pelo e-mail, e quando você tem uma comissão julgadora, que pelo que eu fiquei sabendo, não é nem de São Luís, não é nem do Maranhão, são profissionais, cientistas de outros estados que não têm nenhum vínculo comigo, nunca me viram, e julgam aquele trabalho como sendo relevante, merecedor de aplausos, de honra ao mérito. Então, isso mostra que realmente o nosso trabalho está contemplando alguém. Alguém, em algum momento, está sendo beneficiado. Isso é o importante. Né? Você sabe, como eu, você é jornalista, advogado, você sabe que o poder da comunicação, esse poder que é dado a nós, ele serve para quê? Para você fazer com que a pessoa possa se informar, se educar e se entreter. Né? Então, uma concessão pública de uma emissora de televisão, ela é dada, conseguida, é promulgada pelo governo federal para que a pessoa possa fazer isso, educar, né, informar e entreter. Então, esse prêmio FAPEMA, o maior reconhecimento da ciência no Maranhão, para nós serve de grande incentivo, de continuar falando toda segunda-feira e até, por que não ampliar, assuntos da psicologia, da psiquiatria, assuntos de comportamento humano. E, Soares, nesses 7 anos, né, nesse quadro, tem alguma edição que você considera de maior destaque? Olha, eu aproveito neste momento para agradecer a profissionais que estiveram nesse quadro e, infelizmente, morreram, né, durante a pandemia. Alguns tiveram Covid e morreram, outros morreram por outras doenças, certo? Esses profissionais, eu diria para você que esses profissionais, eles foram de grande importância, porque ninguém sabe o dia que vai morrer, né? Então, eles, durante esses 7 anos, ou mais precisamente dos últimos 2 anos com a pandemia, eles estiveram nesse quadro, fazendo bem, orientando as pessoas, para melhorar o quê? A vida. Então, eu acho que esses profissionais, que eu vou pedir para você não dizer o nome deles, até em respeito, né? Porque tem mais, que eu não posso não estar sabendo aqui, né? Eles fizeram a parte deles para a população. Então, esses profissionais que as famílias sabem, os familiares desses profissionais, os parentes desses profissionais estão vindo aqui, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Então, se eu não estou dizendo o nome aqui no momento, mas você sabe que o seu parente esteve com essa grande contribuição no quadro Chame o Psique. Tenho certeza, é uma grande homenagem continuar esse quadro no Bom Dia Mirante a essa pessoa que não está mais aqui, mas que deixou muitos ensinamentos para melhorar a qualidade de vida dos telespectadores. E, Soares, como é que você avalia a relação dos cientistas do Maranhão com a mídia? Né? O que precisa melhorar? Quais seriam as suas recomendações? Olha, realmente é interessante essa pergunta, porque os cientistas do Maranhão, nesse sentido, eles precisam divulgar mais o trabalho. São tantos trabalhos relevantes que eles precisam procurar mais os canais de comunicação, tá? Procurar as assessorias das faculdades, dos institutos de pesquisa, para divulgar, porque há muito desperdício de pesquisa no Maranhão, né? O ideal era que você concluísse a sua pesquisa, procurasse logo divulgar. Desperdício, você fala no sentido de que não é divulgado, que não é conhecido, né? Que ela é engavetada no artigo e tal. O resultado dessa pesquisa fica limitado a poucas pessoas e, às vezes, esse resultado poderia ali melhorar
as condições de vida das pessoas. Porque pesquisa, para mim, é justamente isso. Eu defino pesquisa como algo que possa melhorar a vida em sociedade. Tá? Então, eu sempre penso em pesquisa do seu lado positivo. Claro que existe a pesquisa para diagnosticar doenças e tal. Isso também é bom, porque vai, consequentemente, o que você vai procurar? A solução para esses problemas. Mas existe muita coisa boa sendo desperdiçada. E isso não pode acontecer. Entendeu? Eu acho que tem que ser apoiada para que possa mais pessoas ter acesso a isso. E a TV Mirante tem um quadro, né, específico? Foi criado esse quadro em 2020, o quadro Produzindo Ciência. Ele também visa justamente isso, divulgar essas novidades na área da ciência e tecnologia. Soares, são 30 anos de atividade profissional, né? Como que você avalia a situação do jornalismo em rádio e TV diante desse cenário atual de redes sociais, das plataformas de vídeo, streaming, e até do futuro próximo do metaverso e das fake news? Eu te digo o seguinte, o jornalismo, ele tem que ter credibilidade, independentemente de qual tecnologia ele vai utilizar, certo? A fonte dele, né, a matéria-prima do jornalismo é a credibilidade. Como conseguir essa credibilidade? Com informação e com checagem. Você sabe, você é professor também de jornalismo, você sabe que se não tiver fonte, o trabalho pode dar errado. Né? É claro que existe aquela testemunha ocular, mas nós temos que procurar as fontes oficiais, as não oficiais, para que o trabalho possa não ser corrigido no dia seguinte. Então, se eu for para frente de uma emissora de TV, no caso, frente de uma câmera de TV, e ficar falando sem ter noção do que eu estou falando, no outro dia eu tenho que corrigir. E com isso, o que vai acontecer? O telespectador vai dizer, esse Soares é muito ruim, todo dia ele tem que corrigir o que ele falou errado no dia anterior. O telespectador vai trocar o canal. Né? Ele não vai, ele vai procurar a internet, vai procurar outras coisas para fazer no horário quando eu estou no ar. Não vai atrás, por exemplo, todo o material nosso está disponível no Globoplay ou no G1 Maranhão. Não vai procurar, porque vai dizer esse não tem credibilidade. Então, independentemente de qualquer mídia que ele vai utilizar, tecnologia, o trabalho dele tem que ser primoroso, ele tem que ter uma referência. É importante você ter falado aí de vários veículos de comunicação, porque todos têm audiência. Não pense, é isso que as pessoas às vezes dizem, porque o rádio AM acabou. Né? Não é bem assim. Tá? Existe um público, tá? Pode ser pequeno, mas existe um público, tá? Para a rádio AM, existe público para a FM. O jornal impresso, ele está indo para a internet, mas mesmo os dois que ficaram aqui em São Luís continuam, não tem nem previsão de quando eles vão acabar, não sei nem se vão acabar. Né? No formato impresso. Né? No formato impresso, entendeu? Então, eu que te digo é o seguinte, sempre vai ter espaço para o bom jornalismo. Como você falou aí, fake news, né? O que fazem as pessoas? Recebem pelo WhatsApp, que é o maior distribuidor, talvez, de fake news, né? E aí vão tentar saber se aquilo é verdade ou não, aonde? Nos veículos tradicionais, naqueles jornais impressos, que estão já online, né? Nos portais de grande credibilidade, para ver se eles estão dando. Se eles estiverem dando, então é verdade, porque tem mais de um dando. Né? Se não, você vai achar que realmente pode ser fake news. Né? E a gente observa muito os grandes meios de comunicação preocupados com isso. Por exemplo, no G1 tem lá, fato ou fake, justamente para isso. O Fantástico, na televisão também, trabalha com isso, fato ou fake. Então, eu te diria isso, o que vai ainda garantir o bom jornalismo
é a checagem da informação, saber se aquele assunto que você coloca para o seu telespectador, para o seu ouvinte, para o seu público, é realmente verdade ou não, tem realmente informação que possa fazer com que o ouvinte acredite, que o telespectador acredite, que o público, o leitor, acredite. Ok. Soares, você realizou há alguns anos uma pesquisa sobre a implantação da tecnologia na educação por intermédio da rádio e TV, né? Esse é um tema que eu considero ainda bem atual. Você considera que as práticas pedagógicas, né, online adotadas nesse período de pandemia, e que pelo jeito vai continuar dentro do cenário que nós temos, eles são adequados? O que precisa mudar? Eu defendo a presença do professor dentro da sala de aula. Tá? A aula presencial, ela ainda é insubstituível, né? O professor precisa estar em sala de aula. Os alunos precisam realmente tirar dúvidas diretamente com o professor, dentro de sala de aula, com instantaneidade, né? O rádio, a televisão, a internet ajudam, né? São importantíssimos, né? A televisão pode te dar a memória visual, pode te dar exemplos visuais que você vai lembrar daquilo para o resto da sua vida, certo? Vai te dar condições de um melhor aprendizado. Mas existem as dúvidas, aqueles assuntos que podem ser debatidos, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Tá? A vivência é importante, convidar seus alunos para fazer uma reportagem, por exemplo, no Parque do Bom Menino, né? São coisas que não vão, os veículos, a tecnologia não vai te substituir, entendeu? Então, você vê, tá? O aluno de cara a cara com o aluno, é diferente, entendeu? A tecnologia, ela é muito importante, nesse caso de pandemia, mais ainda. Mas eu sou a favor, né, da aula presencial. A aula presencial, ela ainda é insubstituível, tá? Embora haja esse avanço tecnológico todo aí, eu estudei isso. Quando eu fiz essa monografia, foi para a especialização de metodologia do ensino superior, né, onde mostrava a televisão como grande aliada da educação para a formação, né, das pessoas. Aqui a própria TV educativa na época, nos anos 70, quando ela foi criada, ela fez esse trabalho. Tá? Eu te diria que é um trabalho que precisa ser sempre lembrado, né? O rádio, o Mobral, por exemplo, a história do rádio, a gente vai encontrar o Mobral, que foi um movimento também de alfabetização. Contribuíram, né? Mas eu te diria que de 0 a 10, para chegar a 10, precisa do professor em sala de aula, tá? Eles contribuíram bastante, mas não chega como ter um professor em sala de aula. Por isso que eu acredito que o professor ainda vai ser insubstituível. Você vê uma pesquisa, você faz uma pesquisa entre os pais de alunos, mesmo os mais modernos, que já nasceram aí, aqui dos anos 90 para cá, dos anos 2000 para cá, eles vão dizer que apesar de todo esse aparato tecnológico, eles ainda querem a presença do filho com o professor na escola. Basicamente. Soares, infelizmente nós chegamos ao fim, né? O nosso muito obrigado e, na verdade, já passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Eu quero dizer aos cientistas do Maranhão que eu fico muito satisfeito de estar aqui falando com vocês, porque o meu trabalho nada mais é de divulgar conhecimento, tá? Eu, quando resolvi fazer jornalismo, em 1990, foi justamente para que o conhecimento que eu transmitia, desde então, a partir de 1990, chegasse muito longe. E eu preciso divulgar o que vocês fazem, né? Eu preciso dizer, né? Dizem que a necessidade é a mãe da invenção, né? Então, o cientista, ele fica observando a necessidade, ele vai inventar de uma necessidade que ele conversou com alguém, então ele cria, ele produz ciência. E
o jornalista, ele divulga essa ciência para que mais pessoas sejam beneficiadas. Então, o trabalho de vocês é muito importante, e do jornalista que vai divulgar o que vocês produziram. Então, eu me considero um jornalista preocupado com a ciência, eu não me considero um cientista, porque eu teria que estudar muito para ser um cientista. Mas eu me considero um jornalista preocupado em divulgar a ciência, porque a ciência é tudo na vida das pessoas. Ok, Soares Júnior, a FAPEMA agradece a oportunidade e te parabeniza pelo teu trabalho, que a gente possa prosseguir numa parceria FAPEMA também. Eu quero agradecer também a FAPEMA, a direção da FAPEMA, viu, Cláudio? Porque realmente a FAPEMA, quando cria esse prêmio, ela consegue divulgar para a sociedade pessoas que a sociedade desconhecia. Então, esse prêmio é tão importante e precisa ser mantido pela FAPEMA, porque é o momento de parar para ver quem está produzindo ciência no Maranhão. Então, só está entre os 3, né, que vão lá para a final, os indicados, já é um prêmio muito grande, porque ali estão cientistas com trabalhos maravilhosos, trabalhos realmente que merecem premiação. Muito obrigado à FAPEMA. Muito obrigado, Soares, e até a próxima.